Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, jovens, crianças queridas. Quão bom é começarmos o dia, inclusive hoje, o dia de sábado, com a alegria no coração, com a felicidade que só os salvos têm. E nós estamos felizes porque Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem respondido às nossas orações, Deus tem falado conosco diariamente. E eu estou muito feliz que, mesmo não fazendo ou enviando mensagens diariamente, mensagens audíveis, nós temos também enviado mensagens escritas e, graças a Deus, Deus tem tocado no coração das pessoas através das mensagens que nós temos enviado e também pelas mensagens inspiradas da Palavra de Deus, mensagens vindas de Deus sobre temas importantes das Escrituras. Mas nesta manhã, nós queremos continuar orando, nós queremos continuar rogando, nós queremos continuar clamando pelas pessoas, pelos sonhos, por pessoas que têm enfrentado lutas, por pessoas que precisam de um milagre. Ainda há pessoas que precisam de respostas do céu para suas angústias, temores, preocupações. Então, esta manhã, eu quero que você ouça Deus falar com você. Eu quero que você sinta bem pertinho de você um Deus que disse que estaria contigo e comigo todos os dias. Hoje é sábado. Hoje é um dia especial de adoração ao Senhor. E é por isso que nós clamamos que neste dia Ele fale com você, Ele responda a sua prece e que você confie plenamente a sua vida a Ele. Vamos orar? Pai querido, fala conosco esta manhã. Responda as preces daqueles que precisam de uma resposta do céu. Mais um tema estaremos estudando em Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a entender esses temas. Ajude-nos a entender qual é a mensagem que tens para nós. Fala, Senhor, conosco. Responda, Senhor, as orações daqueles que precisam de uma resposta do Senhor esta manhã. Eu não sei qual o problema que muitos têm enfrentado, mas eu sei que há pessoas que precisam de uma resposta para os problemas em sua família, há pessoas que precisam de um emprego, há pessoas que precisam do conforto do céu, já que perderam entes queridos. Então, Pai, faça-se a Tua vontade na vida destas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim as Escrituras: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não permitia que eles reconhecessem a Jesus. Jesus então começou a falar de toda a Escritura e eles ficaram maravilhados com o que Jesus dizia. Você tem recebido boas notícias estes últimos dias? Há uma notícia que eu acho que você e eu precisamos compartilhar e entender como se Deus estivesse falando conosco. A notícia é: o nosso Salvador vive, Ele reina, Ele está ao lado do Pai e intercede por nós. Uma coisa nós não temos dúvidas, assim diz as Escrituras: Jesus ressuscitou, a sua sepultura está vazia. O cristianismo difere de todas as outras religiões, porque para o cristão Jesus não está morto, Jesus vive. Paulo diz que sem ressurreição de Cristo é vã a nossa fé, a nossa pregação é inútil. Nós não podemos confiar num Deus que está morto, nós temos um Deus que vive, e por isso mesmo, por causa do seu sacrifício e que hoje está ao lado do Pai, nós não temos do que nos preocupar, porque fomos perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. Se a ressurreição de Cristo não tivesse ocorrido,
ocorrida, nós não poderíamos pregar tal coisa, estaríamos pregando uma mentira. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma grande mentira, um engodo, uma farsa. Por isso, para que os discípulos, ou por que os discípulos estariam pregando a ressurreição de Cristo e morrendo por causa dela, por causa da vida, existência e ressurreição de Cristo? Para que dar a vida por algo que não era verdadeiro? A grande diferença, queridos, é que você e eu, como cristãos, temos a certeza de que o nosso Redentor vive, enquanto outros religiosos não podem ter esta mesma segurança. Aqueles que são seguidores de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, não podem confiar num Deus que venceu a morte. A ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico. A ressurreição de Jesus é a confirmação de que as verdades que os profetas haviam dito se confirmaram em Cristo. Ele viveu entre nós, ele esteve entre os seres humanos e tudo que o ser humano poderia passar, ele passou, mas com um verdadeiro objetivo de viver estas experiências para que eu e você pudéssemos entender que ele venceu a tudo para que eu e você pudéssemos ter esperança. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a vários, e inclusive no capítulo 24 do livro de Lucas, nós encontramos a experiência desses dois discípulos de Cristo. Ali estavam dois homens que estavam muito tristes, porque não haviam compreendido que Jesus, durante todos os dias, todos os anos que aqui estivera, tentara colocar no coração daqueles homens que durante um período de tempo ele aqui estaria. Mas, quantas pessoas ouviram, viram, presenciaram, ficaram maravilhadas com tantas coisas que Cristo fez, mas não compreenderam a sua mensagem. Ele havia dito que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, mas as pessoas não podiam compreender. E hoje existem muitas pessoas que, assim como aquelas que viveram no tempo de Jesus, e muitos dos seguidores de Cristo não compreenderam a mensagem dele, a mensagem que nesta manhã Jesus quer colocar no seu coração é a mensagem de que ele virá outra vez. E nós, caso venhamos a descer a sepultura, segundo a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17, ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, caso estejamos vivos, nos uniremos a estes e subiremos com eles para a eternidade. Só aqueles que aceitaram e foram lavados no sangue do Cordeiro ressuscitarão ao Jesus voltar. E a palavra de Deus diz, no capítulo 15, verso 19 de 1 Coríntios, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida e as coisas que esta vida pode te oferecer, você e eu somos pessoas infelizes. Aqueles homens que estavam no caminho de Emaús não viram, não conseguiram enxergar, não entenderam que aquele que estava falando com eles era o próprio Cristo. Muitos o viram. Muitos, inclusive mais de 500 pessoas que estavam reunidas puderam presenciar que Cristo vivia. Por que então continuar uma farsa? Com certeza não só tinham convicção das verdades que aprenderam com Cristo, mas que viram Cristo ressuscitado. Assim, nos dias de hoje, se eu e você não crermos na ressurreição, nós não cremos no cristianismo e muito menos na palavra de Deus, porque se Cristo ressuscitou, todos aqueles que descerem à sepultura poderão ressuscitar também. Uma coisa certa, queridos, eu acho que muita gente não acredita nisto. E eu olho então para Gênesis capítulo 1,
quando a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e não havia nada, apenas água, e o Espírito de Deus pairava, e quando o Espírito de Deus soprar, então todos os que estiverem na sepultura sairão. Uma pergunta eu faço: se as pessoas que dizem que as almas dessas pessoas já estão no céu, por que então virá o Senhor ressuscitar corpos destruídos, corpos que a própria terra já comeu e não existe nem lembrança? Mas a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Aqueles que estiverem na sepultura, sejam eles aonde tiverem morrido, na água, no fogo, e muitos deram a sua vida por causa dessas verdades, sairão da sepultura num abrir e fechar de olhos, e no momento quando menos esperamos, seremos transformados e seremos, segundo a palavra de Deus, imortais. Aí sim seremos imortais. Aí sim teremos um corpo incorruptível. Eu sei que você sonha com esse dia. Eu sei que você quer ver pessoas que já dormem. Eu gostaria de ver muitas pessoas que tiveram muita amizade a mim, inclusive a minha mãe, que hoje dorme, e tantas outras pessoas queridas. Então a promessa de Cristo continua viva, que Ele abra os meus olhos e que abra os seus olhos, para enxergar que os sinais que hoje nós vemos confirmam que Jesus está voltando. A única coisa que eu e você precisamos entender é que a volta de Jesus é tão importante, porque senão não adianta eu continuar pregando aqui doutrinas que são importantes porque são baseadas nas Escrituras, mas preguemos que Cristo está voltando, e quando Ele voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Eu quero neste momento convidar você a vir a Jesus, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você a ouvir esta mensagem que Deus tem para a sua vida, que Ele vive, que Ele reina, que Ele está ao lado do Pai intercedendo, que Ele está voltando para buscar os seus. E como diz Apocalipse 21, versículo 1 ao 4, diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Se você tem sofrido, se você tem passado por provações, se você tem passado por angústias, eu quero que você entenda que o Filho de Deus, no capítulo 21, versículo 5 de Apocalipse diz: escreve, porque aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro e fiel. Confie na palavra, ouça essa mensagem de louvor e coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Fui um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria, para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar.
me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito eu sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Querido, eu queria colocar esta mensagem linda que a Andriele cantou como um momento para que meditemos. O caminho de Emaús, onde aqueles dois homens caminhavam, é um caminho parecido com o caminho da desistência daqueles que se tornaram discípulos de Cristo. É o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência de projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito, não tem mais esperança para eles. Talvez eu e você pensemos, não é possível que Jesus ainda possa ter condições de atender a minha oração. E eu quero que você não se esqueça que Jesus vive, Ele reina, Ele venceu a morte. Por isso você vai encontrá-lo em todas as Escrituras. Nas Escrituras, quando você examina a palavra de Deus, você encontra um filho ou filho de Deus que ressuscitou, que viveu entre os seres humanos. Você encontra que a palavra de Deus é lâmpada para iluminar os teus caminhos. Você encontra que as Escrituras é o único caminho que concederá a você a fé que você necessita para caminhar nesses últimos dias. Você perceberá que a sua santidade dependerá da sua vida de comunhão. João 17:17. Se você quer ser bem-sucedido aqui nesta terra e ter a certeza que Jesus vai voltar para ressuscitar aqueles que morrerem, e caso você desça a sepultura, é preciso que você volte para os braços desse Deus que te ama e se coloque inteiramente em suas mãos. Vamos orar? Pai, nesta manhã, nós estamos certos que o Senhor falou conosco. Estamos certos que o Senhor falou ao nosso coração através do louvor, através da Bíblia aberta. Oh Pai, nesse caminho de Emaús que temos muitas vezes caminhado, a dúvida persiste: aonde está Deus que permite que tais coisas aconteçam? E eu tenho certeza que o Senhor está nos ensinando verdades claras em Tuas Escrituras, e ajude-nos a compreendê-las e aceitá-las como verdades do céu para a nossa vida. Nos dê um dia de bênçãos, nos dê a certeza que o Senhor nos ouve e vai responder segundo a Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado.